Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Durante muitos milênios, a humanidade ela sempre estava buscando formas de se conectar com o divino. E isso em todas as culturas, em todas as diversas culturas que existem ao redor do globo. Então, os rituais, eles sempre estiveram presentes assim como pontes entre o que é visível e o que é invisível, principalmente no continente africano, nessa parte ancestral. Os povos desenvolveram cultos espirituais que eram muito ligados à natureza, aos ciclos da vida, aos orixás, às forças elementais. Então, ali, o sacrifício animal, ele fazia realmente parte de uma cosmovisão, digamos assim, em que a vida era oferecida como símbolo de troca, de entrega, de sustentação energética. Então era o que se compreendia como sagrado naquela época, naquele contexto espiritual, naquele contexto cultural específico. Mas o que é importante a gente trazer para vocês entender? Que aquilo fazia sentido dentro de uma loja espiritual e vibracional daquele tempo. Isso não significa que é para o mundo de hoje. Não é para o mundo de hoje. E aí, quando os negros foram trazidos ao Brasil na condição desumana de escravizados, eles também trouxeram com eles a sua espiritualidade, né? Então, para manter viva a fé deles, as suas tradições, muitas vezes era necessário ocultar sob a roupagem do catolicismo, adaptar símbolos, orações, os ritos, né? Para poder cultuar a espiritualidade deles dentro dessa roupagem, para que não fosse escarnecido, para que eles não fossem humilhados mais ainda, né? Então eles escondiam isso. Então, dentro desse caldeirão histórico, dessa quantidade imensa de opressão, de resistência, essa mistura toda, é que nasceu a Umbanda. Mais tarde ela foi estruturada, né, por Zélio Fernandino de Moraes, lá em 1908, já com um novo propósito, né, que era um propósito mais cristão, um propósito mais universalista, né, e voltado para a caridade. Então, com o passar do tempo, né, as práticas das outras religiões afrodescendentes, como o Candomblé, culto de nações, né, eles acabaram se misturando com a Umbanda. E é aí que veio essa ideia de que o sacrifício animal era necessário em alguns rituais, em certos rituais. Então, começou a se formar essa confusão. O que é da Umbanda, o que é tradição africana, o que é culto de nação. Então, essa interpretação dessas práticas é que começou a gerar confusão, gerar ruído, né? E muitos médiuns, por falta de estudo, né, falta de conexão com as esferas superiores, né, esferas superiores da espiritualidade, começaram a reproduzir rituais que não condizem com a proposta da Umbanda. Porque as entidades de luz, Preto Velho, Caboclo, Exu e etc., essas entidades que vêm na vibração de Cristo, eles jamais pediram sangue. Eles não querem morte, eles não precisam de sofrimento de nenhum animal para atuar no plano espiritual. O que move essas entidades? É o amor, é a fé sincera, é o arrependimento genuíno, é o desejo de servir, a caridade, a moral elevada, o trabalho com humildade. E isso que eu estou falando para vocês não é só a minha opinião e do que eu venho estudando. Essa é uma verdade espiritual que está registrada em diversas obras psicografadas por diversos médiuns sérios, comprometidos com a evolução da humanidade, né, comprometidos com a transparência da mensagem espiritual, né? Como, por exemplo, nós temos Robson Pinheiro em Exu, o Grande Arcano. Lá ele diz, né, que era psicografado pelo Espírito Ângelo Inácio. Exu não precisa de sangue animal para trabalhar. O que nos dá força é a verdade, a vibração, o pensamento direcionado e a fé do médium. Sacrifícios são práticas de um tempo em que o homem não compreendia a energia, não compreendia nada da energia e do espírito. Ou seja, então essa frase ela encerra toda uma verdade, que quanto mais a gente evolui, menos a gente depende de artifícios externos
e mais a gente mergulha na força interior que realmente é a fé, a moral. Temos outro exemplo aqui. Em Legião, de Robson Pinheiro, fala o seguinte: o plano umbralino se alimenta do medo, do ódio e do sofrimento. Rituais que envolvem dor ou morte são portais abertos para forças que não estão interessadas no bem da humanidade. Então, isso significa que o uso do sacrifício está longe de fortalecer um terreiro. Ele pode enfraquecer espiritualmente e ligar essa casa espiritual a falanges trevosas. E vamos mais além, vamos lá para Emmanuel, em Caminho da Luz. O que Emmanuel fala, através da psicografia de Chico Xavier? Com o tempo, os deuses sanguinários cederão lugar ao Deus do amor. A humanidade caminha da materialidade dos cultos exteriores da espiritualidade, onde se expressa o culto à divindade, né? Ou seja, é um chamado direto à reforma dos rituais, à substituição do sacrifício por atitudes elevadas que realmente conectam a Deus, né? Vamos mais além. Vamos falar agora sobre André Luiz em Nosso Lar, também psicografado por Chico Xavier. Ele não fala diretamente sobre o sacrifício animal, só que ele fala muito claramente que nos planos superiores só é possível a gente atuar com leveza e respeito à vida e equilíbrio emocional. Então nós temos que a elevação espiritual depende do desapego aos instintos inferiores e do cultivo à fraternidade. Então, como que se pode crer que uma prática que derrama sangue possa elevar a vibração de um médium, de um terreiro ou de uma corrente espiritual? Nós temos também Norberto Peixoto em Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. E ele fala assim: a Umbanda não precisa de sangue, ela precisa de amor. Orixá não quer carne, ele quer transformação interior. Quem ainda defende o sacrifício é porque ainda não compreendeu a proposta da Umbanda como o culto de luz e da evolução. Então a espiritualidade ela não evolui por causa desses rituais exteriores, né? Ela se transforma a partir de dentro. Começa com as pessoas, os médiuns, se reformando intimamente, né? É aí que começa. Então os guias de luz que trabalham nos terreiros, eles sabem disso. Por isso que quando um guia verdadeiro se manifesta, ele não vem se manifestando exigindo oferenda de sangue, porque ele... O que o guia pede? Ele pede que você perdoe quem você feriu, que você ajude quem tem fome, que você faça uma reza por quem está te odiando, que cuida do teu coração. Isso é Umbanda, isso é espiritualidade elevada. E eu preciso dizer isso com firmeza, que o tempo do sacrifício ele já acabou, passou. O tempo agora é do sacrifício moral. De nós sacrificar moralmente. É derrubar o orgulho, sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, sacrificar a vaidade. O sacrifício que agrada aos olhos de Deus é aquele que você mata, principalmente a tua ignorância, alimentando com mais conhecimento. É você lendo mais, buscando mais, mergulhando dentro do vendaval interior, tirando as más inclinações, os desequilíbrios, para nascer um ser humano melhor. Então uma pombagira, ela não quer um frango morto, ela quer o filho de pé, com a cabeça erguida, vibrando na fé, ajudando o próximo, se equilibrando, se controlando emocionalmente. Preto velho, ele não vai querer sangue correndo, ele quer ver lágrima de arrependimento sendo enxugada com carinho. Exu de verdade não exige oferenda de dor. O que ele quer? Ele quer compromisso com a verdade, quer compromisso com a justiça, com a lealdade espiritual. Essa é a Umbanda que os espíritos de luz constroem. E essa Umbanda, na minha visão, é a que vai permanecer. Que Deus abençoe muito a todos. Todos fiquem em paz. Eu desejo que tenham uma semana maravilhosa, repleta de bênçãos. E que essa mensagem possa ter chegado para você, para te ajudar a despertar um pouco mais sobre a consciência astral, a consciência espiritual, do que não é mais necessário e do que realmente importa nos olhos da espiritualidade. Um abraço.
Bem-vindo ao canal Consciência Astral.